O mercado tá subindo, você compra e mesmo assim toma stop. Pois é, o mercado é volátil, mas eu sei uma forma de amenizar essas flutuações do mercado e é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. O que acontece é que o trader tem que se ligar no todo. A gente toma stop na compra num mercado em alta porque a gente não prestou atenção em alguma informação importante. Então olha esse gráfico aqui na minha tela. O mercado vai subindo, fazendo correções e essa linha aqui, a média móvel, ameniza as flutuações do mercado. Nesse dia, quem usou a média de 20 períodos como guia ganhou dinheiro. Existem vários tipos de média, as duas mais populares são aritmética e exponencial. Elas são níveis dinâmicos de suporte e resistência. Vamos simplificar aqui. Se você coloca a média aritmética de 20 no gráfico de 5 minutos, ela está calculando os 20 candles anteriores desse tempo gráfico. Se você coloca a média exponencial, ela dá mais peso para os candles mais recentes. Tem vários vídeos por aí ensinando a fórmula, então eu vou direto para o que interessa, porque o meu negócio é ganhar dinheiro. Então vem comigo. As três principais médias são a simples, exponencial e ponderada. A mais usada é a simples. Essa é a nossa média móvel aritmética. Ela basicamente calcula o preço médio dentro de um determinado número de períodos. Por exemplo, a média de 20 no gráfico diário pega os últimos 20 dias de negociação e dá o mesmo peso para todos os dados. Mas se a gente colocar a média móvel exponencial, quanto mais recente o dado, mais peso vai ter no cálculo dessa média. E ela se move porque quando o próximo candle fecha, novos dados entram nesse cálculo enquanto outros são subtraídos. Então ela vai sempre se movendo. Uma média móvel apontando para cima indica força nesse mercado e uma média em declínio denota fraqueza. É importante ressaltar que a média móvel muda de direção depois do preço, portanto ela dá sinais com atraso. O trader identifica mudanças na tendência pelo preço cruzando a média e não pela média revertendo sua direção. Então a mudança do mercado em alta para o mercado em queda é sinalizada quando o preço cruza para baixo da média móvel, e o mesmo vale para outra ponta. O preço passou para cima da média é sinal bullish. Mas você só deve usar isso como gatilho de compra e venda se você olhar para trás no gráfico e ver que teve uma interação consistente do preço com a média móvel que você pretende usar. Então o nível de acerto vai variar de acordo com a escolha do período dessa média móvel para esse determinado ativo para determinado tempo gráfico. Então uma média móvel é uma versão suavizada da tendência em um nível dinâmico de suporte e resistência. No mercado em alta, a média móvel pode fornecer suporte para compra. É mais seguro esperar o preço reagir à média ao invés de já colocar a ordem lá. Se uma média fornece suporte, então você pode sim colocar stops escondidos atrás de médias. Quanto mais uma média móvel foi tocada agindo como suporte ou resistência, maior vai ser a significância do movimento quando ela for violada. Olha esse exemplo aqui, tocou uma, tocou duas, tocou três, perdeu a média, forte movimento. A média móvel apropriada para o gráfico que você estiver analisando deve refletir a tendência em andamento, e a sua violação, portanto, alertaria que uma mudança na tendência já deve ter ocorrido. Lembra que tem delay. Se a violação de uma média móvel ocorre quando essa média ainda está apontando para a direção da tendência, isso deve ser encarado como um aviso de que uma reversão da tendência pode ter começado. Mas a confirmação, que deve ser aguardada, é quando essa média de fato aponta para outra direção. Então, preço cruzou a média é o primeiro sinal, até que ela curva para a direção contrária é o segundo sinal. Geralmente, quanto maior o período de tempo coberto por uma média móvel, maior o significado de um sinal de cruzamento. Em outras palavras, o cruzamento de uma média de 20 do mensal é mais importante que o da média de 30 do diário. Por enquanto estamos falando do preço cruzando a média. Daqui a pouco eu falo de média cruzando média. A grande questão aqui é que tem muito sinal falso. Tudo é bonitinho no livro didático, né? Mas quem opera todo dia sabe que a gente se depara com muito sinal falso. Então, primeiro de tudo, não existe trade system com 100% de acerto. Então, o sinal falso é parte da nossa vida de trader. Aprende a lidar com isso. Mas existem filtros. Olha o que você pode fazer para evitar sinais falsos. Você determina que é preciso uma penetração acima de X% para você usar como sinal. Em outras palavras, você reparou que o preço várias vezes viola a média, mas depois volta. Você vê o quanto mais ou menos ele costuma penetrar e determina que só se for maior que isso que você vai levar em consideração. E esse conceito você usa até para outras coisas na análise técnica além de média móvel. Por exemplo, você opera rompimento no índice futuro, mas está tomando muito stop com falso rompimento. Vê de quantos pontos em média que os falsos rompimentos costumam ser. Se esses falsos rompimentos são em média de 20 pontos, você só vai considerar se romper mais do que 30 pontos, por exemplo. Voltando para a média móvel, um outro filtro para você não ficar caindo em sinais falsos pode ser, além do preço cruzar a média móvel, uma linha de tendência está sendo rompida. Então olha esse exemplo aqui, o preço passa para baixo da média, perde a linha de tendência e ainda entra volume. O que mais que você precisa para entrar nesse trade? Será que eu vou ter que aparecer na porta da tua casa para apertar o botão? Então tá aí, ó, para quem curte um setup, esse é clássico. Você vai pegar o preço passando para baixo da média móvel, perdendo a LTA com volume. Esse aqui, quando encaixa, eu vou te falar, faço até dancinha.
Mas voltando aqui, perdi o foco, foi mal. Algumas pessoas devem estar se perguntando, tá, mas em que período eu encaixo esse negócio aí da média com linha de tendência e volume? Então, isso não sou eu que digo, é você que tem que determinar. Assiste minha aula de tempos gráficos, pode te dar uma luz. Inclusive, pode ser interessante se especializar em um ativo e um determinado tempo gráfico no início, depois você vai ampliando o seu escopo de atuação. Então quem está acompanhando a minha série Análise Técnica Explicada está vendo como tudo está se conectando. O volume, linhas de tendência, suporte e resistência é o conjunto, não existe só um indicador dos deuses. E mesmo que existisse, daqui a 2 meses ele ia ter que ser recalibrado porque o mercado muda toda hora. Então médias móveis costumam ser construídas usando preço de fechamento, que tem mais relevância do que o resto do range de negociação. Por conta disso, é melhor aguardar o fechamento de um candle que violou a média antes de tomar posição. E qual período da média você deve usar? Primeiro de tudo, não existe a média móvel perfeita. Uma que funcionou bem em um determinado mercado e num determinado tempo gráfico pode não funcionar bem em outro tempo e mercado. De uma maneira geral, você vai obter resultados melhores em tempos maiores por serem menos sujeitos à manipulação e reação a notícias, o que foi explicado no meu vídeo de tempos gráficos. Busque consistência e não a perfeição. Vai ter dia que sua média não vai funcionar bem, o mercado muda toda hora. Agora vamos falar de convergência de médias móveis. Pensa só, a diminuição das flutuações do preço reflete um balanço entre compradores e vendedores. Quando o mercado decide o lado, o preço inicia um movimento, e utilizando diversas médias móveis, a gente consegue identificar o ponto onde todas elas se encontram, anunciando para o trader que um grande movimento está por vir. Olha aí nesse gráfico, 2 médias convergiram nesse ponto e o mercado fez um forte movimento. Então, médias convergiram, se liga se vai ter rompimento de linha de tendência, entrou volume, soca a mão na boleta. Se possível, deixa um feedback nos comentários para eu saber se eu devo fazer mais vídeos nesse formato. Assiste algum dos vídeos que está aparecendo aí na tela. Aquele abraço.